Olá, bom dia. Uma urna, 2 toques. E você define como vai viver nos próximos 4 anos. Ruas pavimentadas, educação sem remendos, saúde para você. A qualidade de vida dos moradores de municípios passa pela administração de prefeitos que você elege. Sim, democracia é o poder de decisão nas mãos do povo. A Rede Tribuna te convida para esse momento de reflexão. Em debate, os rumos da política em Cariacica. É hora de conhecer a exposição de ideias e saber de tudo do candidato e responder qual deles você vai confiar o seu voto no dia 7 de outubro. Rede Tribuna, eleições 2012. O eleitor de Cariacica vai escolher entre 5 candidatos aquele que vai administrar o município. Conheça quem são eles. Sandro Heleno Gomes de Souza. O Sandro locutor tem 41 anos e é pai de 2 filhas. Natural de Vitória, mora em Cariacica há 24 anos. Faz curso superior em gestão pública e já foi vereador pelo município. Hoje é deputado estadual. Sandro locutor é candidato a prefeito de Cariacica pelo PV. Geraldo Luzia de Oliveira. O Juninho tem 42 anos, é casado e pai de 2 filhas. É formado em educação física. Atuante na área do esporte, foi secretário pela pasta e vice-prefeito de Cariacica. Juninho é candidato a prefeito de Cariacica pelo PPS. Marcelo Santos tem 42 anos, é casado e administrador de empresas. Já atuou como vereador em Cariacica e exerceu 3 mandatos como deputado estadual. Marcelo Santos é candidato a prefeito de Cariacica pelo PMDB. Adilson Avelina nasceu em 1969, em Minas Gerais. É casado e pai de 2 filhos. Já foi camelô e em 2008 eleito vereador por Cariacica. Adilson Avelina é candidato a prefeito de Cariacica pelo PSD. Lúcia Dornelas é solteira, tem 44 anos e natural de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Se formou em economia, já atuou como secretária na prefeitura de Cariacica e hoje é deputada estadual. Lúcia Dornelas é candidata a prefeita de Cariacica pelo PT. Neste primeiro bloco, serão 5 perguntas diferentes formuladas pela direção do debate. A ordem de resposta foi definida em sorteio prévio. Cada candidato só responde a uma questão. O tempo de resposta será de 2 minutos. O candidato que se sentir ofendido deve solicitar o direito de resposta a mim. O pedido será avaliado pela coordenação do debate. Para esse bloco, vou convidar a jornalista Isabela Vidal. Tudo bem, Isabela? Bom dia. Jorge, bom dia a todos. Que vai sortear as perguntas. Bom, o sorteio prévio ficou definido que quem começa respondendo é o candidato Sandro Locutor. Então, Isabela, sorteando a pergunta, vamos lá. Cariacica tem sérios problemas com a mobilidade urbana. Em algumas vias, como a Avenida Expedito Garcia, comerciantes, moradores e motoristas encontram dificuldades para circular pela região. Nem mesmo a medida de criar ruas em mão única tem sido capaz de amenizar os problemas. Qual a medida, candidato, pode ser eficaz? 2 minutos, candidato. Muito bem, eu quero agradecer e parabenizar a TV Tribuna por essa realização do debate. Esses problemas que se acumulam hoje no nosso município de Cariacica, inicialmente por falta de planejamento no desenvolvimento da cidade. A cidade cresceu de forma desordenada e com isso nós penamos nos dias de hoje para termos uma mobilidade satisfatória. O problema da mobilidade urbana, ela não pode ser resolvida apenas lá em Cariacica. Nós temos algumas alternativas agora, com a possibilidade da nova ferrovia, nós temos a condição de reativar um projeto de retirada dos trilhos de dentro de Campo Grande, que principalmente com a inauguração do shopping nos anos futuros, vai se aumentar muito mais o tráfego de pessoas e de veículos naquela região. Com a retirada dos trilhos da proximidade da rua Leopoldina, nós poderemos fazer
uma outra via. Aí sim a Expedito Garcia poderia ficar de mão única e a Avenida Leopoldina poderia ser uma avenida importante para facilitar a questão da mobilidade. Nós temos que planejar as cidades no sentido de ciclovias, nós temos que ver a possibilidade, porque em virtude desse crescimento desordenado, nós não temos inclusive áreas nas avenidas para que a gente pudesse implementar essas ciclovias. E aí nós temos que discutir, identificar a possibilidade de desapropriação de alguma área às margens dessas rodovias para fazer a implementação das ciclovias. Nós entendemos que temos que discutir a questão da mobilidade urbana também de Cariacica, lá na região metropolitana, conversando com os demais prefeitos da região metropolitana. E a partir do primeiro momento que assumirmos a prefeitura, estaremos interagindo com os demais prefeitos da Grande Vitória. Ok, candidato, muito obrigado. Na sequência, Juninho. Vamos lá, Isabela. Ok. Muitos políticos alegam que é dever do Estado realizar investimento em segurança pública. Como propostas para combater a violência, candidatos já demonstraram interesse em criar o sistema de vídeo monitoramento, a Guarda Municipal e a Secretaria de Defesa Social. Mas quais são as propostas do senhor para a área social, para a prevenção da violência? 2 minutos, candidato. Bom dia. Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a Rede Tribuna por essa iniciativa, prestando serviço à sociedade. E também fazer uma saudação ao nosso povo que nos assiste nesse momento, principalmente a nossa população de Cariacica. Nós precisaremos, acima de tudo, de dar um norte na Secretaria de Cariacica, voltada para a segurança pública e defesa social. Hoje nós não temos isso implantado na cidade. Vamos acabar com algumas secretarias que hoje não prestam o devido serviço que deveria prestar. E vamos criar a Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública. A outra questão é implantarmos as câmeras de vídeo monitoramento na cidade. E câmeras de vídeo monitoramento que vão ajudar não só com a questão da segurança pública, mas também com a mobilidade urbana, acompanhando como se comporta o trânsito da cidade. E quando a gente fala em segurança pública, na maioria das vezes, o que vem na cabeça é a falta de policiamento. Essa é uma ação repressiva. A polícia, sim, estará junto dentro desse processo. Mas antes, precisamos de ações preventivas. Uma das ações preventivas é a gente trabalhar educação em tempo integral. A outra questão é a gente buscar qualificação, capacitação para esses nossos jovens que, infelizmente, hoje nós temos um índice de adolescentes de 12 e 19 anos que colocam Cariacica numa das primeiras cidades em criminalidade dessa faixa etária. E aí, quando a gente fala em qualificação e capacitação desses jovens, nós também vamos provocar uma reforma tributária onde o empresariado local terá o privilégio de contratar um membro da sua família de Cariacica e terá abatimentos em percentuais de acordo com o imposto que paga na cidade. E, além disso, adequar a cidade de espaços de cultura, esporte e lazer adequados para a prática. Coisa carente na cidade, falta de interesse político também nisso e que nós estamos aqui assumindo esse compromisso. E cada área de espaço dessa terá uma câmera de vídeo monitoramento. Ok, obrigado, candidato. Agora a vez de Marcelo Santos. Um dos principais problemas encontrados em Cariacica, candidato, são as longas filas de espera para que o cidadão possa receber atendimento na área da saúde. Todos os candidatos já falaram na construção do Hospital Geral de Cariacica. Mas enquanto ele não sai do papel, quais medidas serão adotadas para amenizar o tempo de espera da população? Primeiro, agradecer a pergunta, cumprimentar todos os cidadãos capixabas, a Rede Tribuna e a você, morador de Cariacica, que nos assiste. Essa é uma pergunta que eu escuto todos os dias pelas ruas e avenidas de Cariacica por onde percorro. O problema da saúde em Cariacica é um grande caos generalizado, onde não existe a humanização do atendimento. Nós temos apenas 34 unidades de saúde, que representa o atendimento em percentual de apenas 50% da cidade. Ou seja, precisamos ampliar o atendimento, valorizar o profissional e garantir que a humanização do atendimento se faça de verdade, garantindo com que as unidades de saúde tenham e levem esse atendimento à população carente e que ela busque esse atendimento. Que tenhamos médicos, tenhamos atendimento necessário e que possamos garantir principalmente o atendimento para a mulher, para a criança e para os idosos, que não existe um atendimento específico para eles. Garantir a construção do Hospital Geral através de uma PPP não é um sonho inalcançável. E a unidade de saúde 24 horas e o atendimento estendido
para até às 10 horas em algumas regiões, vai fazer com que nós possamos minimizar esses impactos da saúde que hoje não atende a população de Cariacica que precisa. Recentemente, vocês mesmos, Jornal A Tribuna, divulgaram uma senhora que demorou 6 meses para uma consulta, 8 meses para um exame e há 1 ano e 3 meses ela percorre todos os dias a mesma unidade para devolver o seu exame porque não consegue ser atendida. Ou seja, humanizar, informatizar e garantir a você, cidadão, que vai ter uma unidade de saúde para lhe atender. Esse é o nosso trabalho para garantir com que todos os cidadãos de Cariacica que não têm plano de saúde, e a maioria esmagadora não tem plano de saúde, possam ter esse atendimento. Saúde é um dos principais temas que abala a população de Cariacica que não chega a você, cidadão. Ok, candidato, muito obrigado. Agora é a vez do candidato Avelina. Quando um novo prefeito assume o posto, logo começa a disputa de seus aliados pelo comando das pastas. Como o senhor pretende equilibrar a formação técnica e a indicação política? Quero estar agradecendo, em primeiro lugar, a Deus e estar agradecendo a Rede Tribuna por esse espaço democrático, saudar aqui os demais candidatos, debatedores aqui desse espaço. A pergunta, nós queremos e vamos fazer no nosso projeto 55, assim que nós assumimos a Prefeitura de Cariacica, em primeiro lugar, nós temos que colocar as pessoas técnicas nas suas áreas. Nós não podemos ter um engenheiro na área da saúde, nós não podemos ter um médico, muitas das vezes, na Secretaria de Obra. Então, nós vamos trabalhar. Projeto 55, vamos nomear, em primeiro lugar, colocar as pessoas técnicas para tomar conta dessas pastas técnicas. E aí sim, na parte de subsecretaria e outros cargos comissionados, podemos, sim, estar trabalhando as indicações políticas. Agora, um dos projetos nossos dos 55 é diminuir os cargos comissionados, para que nós possamos ter mais recursos para investir, principalmente na área social, na área da segurança, saúde e educação, que é das áreas que mais está afligindo a nossa população de Cariacica. Então, não há dúvida, queremos sim administrar com pessoas técnicas, precisamos da política, mas a política nós deixamos para segundo plano. O primeiro plano é a parte técnica para dar dignidade à nossa população e, através dessas pastas técnicas, nós temos projetos para trazer recursos, não só do Estado, mas também do governo federal. E é isso que nós vamos trabalhar. O nosso projeto está focado em cima dessas pastas para que nós possamos avançar e dar dignidade à nossa população de Cariacica. Obrigado, candidato. Agora é a vez da Lúcia Dornelas. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Cariacica, desde 2008, cerca de 218 ruas foram pavimentadas no município. Contudo, 371 ruas ainda aguardam pela ordem de serviço. Além da pavimentação, alguns bairros ainda precisam de saneamento básico. Como prefeita, de que modo a senhora irá administrar este problema? Bom dia, Georgia. Saudar e cumprimentar a todos, principalmente o morador de Cariacica, parabenizar a TV Tribuna por essa oportunidade de falarmos aqui, saudar os demais candidatos. De fato, Cariacica ainda tem muitas ruas sem drenagem de pavimentação. Ao longo dos 8 anos da administração do prefeito Helder, nós drenamos e pavimentamos mais de 600 quilômetros de avenida. Tem algumas ruas que foram discutidas no orçamento participativo da população, que ainda não foram dadas ordem de serviço, mas há um compromisso do governador, ou do prefeito Helder Salomão, de dar ordem de serviço a todas as ruas discutidas no orçamento participativo. De fato, ainda temos o problema de saneamento básico, que é de responsabilidade do governo do estado, da CESAM. Nós temos conversado muito com o nosso governador Renato Casagrande, que tem o vice do meu partido, para que a gente possa avançar cada vez mais no saneamento básico na nossa cidade. Nós vamos continuar com o orçamento participativo, porque a população é que deve discutir quais as ruas devem ser drenadas e pavimentadas. Então, vamos continuar com o orçamento participativo, todas as obras do orçamento participativo discutido nesse ano, nós vamos realizar no ano que vem.
Então, tem muitas ruas para drenar e pavimentar na cidade, fruto, né, de administrações passadas que não priorizaram a drenagem e pavimentação, não priorizaram a infraestrutura do nosso município. Né? Temos a parceria do governo do estado, temos a parceria do governo federal e vamos realizar muitas obras, inclusive a de drenagem e pavimentação, de saneamento básico, que é uma questão de prevenção à saúde, e nós vamos trabalhar incisivamente para que a gente possa fazer da nossa cidade de Cariacica uma cidade com cada vez mais qualidade de vida para o nosso povo. Ok, candidata, muito obrigado. E assim nós encerramos o primeiro bloco. Nós voltamos em instantes com a segunda rodada. Rede Tribuna, eleições 2012. Bom, estamos de volta com o segundo bloco do debate. Agora será sorteado um tema. O candidato vai escolher um oponente para responder uma pergunta. Então, o candidato vai formular uma pergunta e escolher quem vai responder a partir do tema sorteado, ok? Vamos lá, Isabela. Qual é o tema? Vamos ver, o primeiro tema é educação. Então, o sorteio foi prévio. O primeiro candidato que vai fazer a pergunta é o Sandro Locutor. Candidato, quem o senhor escolhe para responder primeiro? Escolho o deputado candidato Marcelo Santos. Ok, pode fazer a pergunta, 30 segundos. Candidato, o senhor já participou de administrações anteriores, conhece bem o município de Cariacica e nós continuamos vivenciando vários problemas na área de educação. O que o senhor pretende fazer nessa área, principalmente na questão da criança e adolescente, pessoal que nós não temos, por exemplo, creche em tempo integral, nem temos creche em todo o tempo. O que o senhor pretende fazer especificamente na área de educação na sua gestão? 2 minutos, candidato. Essa é uma excelente pergunta que a sociedade de Cariacica me faz todos os dias também. Nós temos um problema grave, principalmente para mãe, chefe de família, que é a questão das creches. Não adianta meramente apresentar a frieza dos números dos investimentos na educação, se nós não garantirmos que as creches sejam tempo integral, para que a mãe de Cariacica, que é a maioria chefe de família, precise deixar o seu filho numa creche e poder trabalhar com dignidade para pagar conta e trazer alimento para o seu filho. O nosso programa de governo, o programa do Marcelo, prefeito 15, visa garantir a ampliação do atendimento da creche em horário integral, mas principalmente garantir também melhor qualidade de vida para os servidores da educação, além da ampliação dos seus salários. Garantir não meramente o abono no final do ano, que não se incorpora ao salário. Garantir com que eles tenham a dignidade de serem professores e todos os profissionais de educação e, ao mesmo tempo, trabalhar. Não podemos apenas dizer que construímos escolas. Por exemplo, em Cariacica, recentemente, uma escola foi construída e desabou. Desabou, matou 2 criancinhas. Isso não se pode admitir em pleno século XXI, onde nós devemos ter uma gestão moderna e eficiente que garanta que essas questões não aconteçam. Garantir a integridade do profissional de educação e garantir também um tempo integral na sala de aula dos alunos da rede pública municipal. E o que significa tempo integral na sala de aula? Não apenas ficar dentro da sala de aula, me perdoe, na sala de aula num turno e com atividades esportivas, culturais e tantas outras, para que nós possamos ocupar o tempo dos nossos jovens. Cariacica é a cidade que mais mata jovens de 13 a 19 anos no nosso país. E esses índices aumentam o índice de violência no estado e colocam Cariacica liderando o ranking. Eu quero diminuir o índice de violência, garantindo que educação é prioridade no nosso governo, ampliação de tempo, do tempo da creche, passando para tempo integral gradativamente, e a valorização do profissional de educação, que precisa efetivamente ser valorizado, com obras, inclusive, de qualidade, para que você possa ter segurança no seu trabalho. Ok, candidato, muito obrigado. Candidato Sandro Locutor, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, o nosso município tem esse problema de crescimento desordenado. Uma das ações que nós queremos implementar na nossa administração é aproveitar melhor o recurso do Fundeb, até porque o município de Cariacica tem tido algumas práticas, desde que eu era vereador e também nas administrações anteriores, de má utilização desses recursos, ou seja, chega no final do ano, por falta de planejamento, se utiliza esses recursos de maneira corrida e por falta de planejamento a gente não consegue, por exemplo, ter até os dias de hoje uma creche em tempo integral em Cariacica. Por isso, meu amigo morador do nosso município, meu amigo eleitor de Cariacica, a nossa proposta é de que nós aproveitemos melhor o recurso, que são poucos, do Fundeb, oriundos do governo federal para a nossa educação no município. Nós queremos construir, sim, creche em tempo integral para que aquela mãe de família, ela consiga também ter a oportunidade de aumentar a sua renda familiar e sabendo com quem deixa o seu filho. Ok, candidato, agora o deputado Marcelo Santos tem 1 minuto para a tréplica.
Eu acho importante planejar o investimento da educação para que não aconteça o que hoje tramita na Justiça, ação de improbidade. Um terreno comprado por um particular por aproximadamente R$300 mil foi vendido 6 meses após a compra para a Prefeitura por mais de R$2 milhões. Isso é má investimento na educação, enquanto dezenas de crianças em Cariacica ainda estão fora da sala de aula e a creche não tem tempo integral. No nosso plano de governo e no nosso governo, a partir do dia 1º, se você me der a oportunidade que eu seja o seu prefeito, eu vou garantir que as creches sejam tempo integral, prioritariamente nos lugares que precisam de creche tempo integral, e a você, que é profissional de educação, nós garantiremos que você terá uma melhor qualidade de vida na educação e na questão salarial. Esse é um compromisso do nosso plano de governo e de Marcelo, prefeito 15. Ok, candidato, muito obrigado. Na sequência agora, quem vai fazer a pergunta é o candidato Juninho. Vamos sortear o próximo tema. O tema é saúde. Candidato, quem o senhor escolhe para responder a pergunta? A candidata Lúcia Dornelas. Qual é a pergunta do senhor? 30 segundos. Candidata, nós sabemos o caos que hoje a saúde de Cariacica representa. E nós entendemos que deveríamos ter uma gestão qualificada e atuante nessa área. O que a senhora pretende fazer? Primeiro, com o PA do Trevo, que deveria já estar funcionando, e segundo, com as unidades de saúde que ainda não se informatizaram. 2 minutos, candidato, por favor. Essa é uma oportunidade de falarmos para você, morador de Cariacica, o que nós pretendemos fazer na área da saúde. Muito em breve nós vamos inaugurar o PA do Trevo com um centro de especialidade médica para a nossa cidade. Nós ampliamos e reformamos 34 novas unidades de saúde, dando condição de trabalho aos nossos médicos. Nós vamos, no nosso governo, ampliar o horário para até 22 horas em todas as unidades de saúde, para que o trabalhador de Cariacica possa ser atendido. Nós vamos informatizar as nossas unidades para que nós possamos ter o prontuário interligado entre uma unidade e outra, para que o profissional da área médica, o médico, possa fazer o prontuário, a receita informatizada. Nós vamos, em parceria com o governo do Estado, já há um compromisso do governador de ter o nosso tão sonhado Hospital Geral de Cariacica. Vamos levar a UTI neonatal para a nossa maternidade essa hoje que é tida como uma das melhores maternidades do Estado do Espírito Santo, fazendo 800 partos mensais, pessoas de outras cidades indo para a nossa cidade ter os seus filhos na nossa maternidade. Nós implantamos na nossa administração, na atual administração, um carro que possa levar as mães após o parto. Fazemos todo o tratamento pré-natal e depois pós-parto e temos a oportunidade, vamos dar a oportunidade de ter uma UTI neonatal na nossa cidade. Temos o compromisso com a população de Cariacica. Você, morador de Cariacica, saiba que uma das nossas prioridades no nosso governo será a saúde e a educação. Saúde porque nós sabemos que você, morador de Cariacica, precisa do atendimento público. Então, conte conosco, enquanto mãe, para melhorar a cada dia o atendimento nas nossas unidades de saúde. Candidato Juninho, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bem, eu como professor e como uma pessoa que tem experiência na área da saúde, proponho que nós vamos trabalhar primeiro na prevenção. Não adianta encher as unidades de saúde que não funcionam, nem construir mais unidades de saúde sem darmos condição aos profissionais de atenderem a população se a gente não trabalha na prevenção. O nosso saneamento básico é um exemplo disso, o tratamento de esgoto é um exemplo disso, a qualidade de vida com atividades físicas é outro exemplo disso. E a gente sempre escuta a mesma conversa. A outra questão é a gente trabalhar a cobertura do programa de saúde da família. Profissionais sem a mínima condição de trabalho que tem que fazer esse trabalho no dia a dia na sua casa. Não temos nem a cobertura na área rural. E o tão hospital geral esperado, nós estamos propondo, enquanto o hospital não vem, nós vamos firmar convênios com os hospitais filantrópicos do entorno de Cariacica, o Hospital dos Ferroviários, Santa Casa de Misericórdia e o Santa Rita. Nós vamos comprar o nosso atendimento, o nosso leito, as nossas cirurgias. Ok, candidato, muito obrigado. Agora, tréplica, Lúcia Dornelas, 1 minuto. Nós também pretendemos investir na saúde, na prevenção da saúde. Nós já falamos sobre saneamento básico na pergunta anterior, Esse é o nosso compromisso do nosso governo. Agora, falta de conhecimento dos recursos públicos da administração dizer que Cariacica tem condições financeiras de comprar leito em hospital particular. Isso é uma obrigação do Estado e nós
né? Temos a parceria do governador Renato Casagrande na nossa chapa, temos a parceria da nossa presidenta Dilma na nossa chapa. Então, isso é de responsabilidade. Nós ainda não temos condições financeiras para tratar, né, de comprar leitos para o nosso município, até porque não é de responsabilidade da prefeitura. Candidata, muito obrigado. Bom, agora o terceiro a perguntar é o candidato Avelina. Vamos ao tema. O tema é emprego. Candidato, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Qual é a pergunta, por favor? 30 segundos. Candidato, nós sabemos que os nossos jovens hoje sofrem com a questão do desemprego. Não só o jovem, mas toda a população. Mas quando eu falo jovens, porque hoje nós temos um grande índice de violência, principalmente no meio dos jovens. Qual é o plano que o senhor tem nessa questão do desemprego no nosso município? Muito bem, agradeço a pergunta, um tema relevante no nosso município de Cariacica. Eu, como deputado estadual, tenho inclusive atuado muito nessa área junto ao governo do estado. Eu estive recentemente na Secretaria de Ciência e Tecnologia, buscando levar uma melhor qualificação para o nosso município de Cariacica. Conseguimos colocar em vários espaços ociosos a qualificação profissional, cursos profissionalizantes, convênios com o governo do estado foram firmados em favor do município de Cariacica. Exemplo lá de Castelo Branco, por exemplo, hoje tem cerca de 40 senhoras fazendo curso de corte e costura e modelagem. Temos lá também curso na área de predial, de instalações elétricas e hidráulicas. Nós temos curso profissionalizante na Escola José Leão Nunes, que ainda há pouco vimos aqui na TV Tribuna o pessoal reclamando, né, do término da construção daquela obra. Nós pretendemos, candidato e cidadão, meu amigo eleitor de Cariacica, melhorar a qualificação profissional primeiro, porque o governo do estado tem proporcionado um crescimento, um desenvolvimento do estado muito grande e muitas das vezes a nossa população de Cariacica, que já é um município dormitório, não tem a oportunidade de brigar de igual para igual por essas vagas no mercado de trabalho. Então, nós precisamos dar a oportunidade não só aos nossos jovens, mas a você que está aí na sua casa, mandando currículos todos os dias, né, para as empresas, mas não tem a qualificação exigida, né, para ocupar essas vagas. Então, nós estaremos implementando uma qualificação profissional, será um tema importante. E principalmente, como o município está numa situação bem localizada na região metropolitana, vamos ter um polo de logística ali às margens da rodovia Leste-Oeste, vamos brigar para sair do papel aquela área da Supim para a instalação do polo moveleiro, do polo de confecções. Isso nós vamos estar fazendo parceria com o governo do estado, o qual nós, como deputados, somos da base aliada e teremos o apoio do governador na nossa gestão. Candidato, muito obrigado. Agora o candidato Avelina tem 1 minuto para a réplica. Como prefeito, eu vou trabalhar para atrair mais empresas para o nosso município. Porque atraindo mais empresas, você gera renda e qualidade de vida para a nossa população que tanto precisa. Quando eu falo da questão dos jovens, é porque hoje os jovens são o que mais sofre na questão do desemprego. Porque na medida que os nossos jovens não têm uma porta de emprego, ele muitas das vezes vai se ocupar somente em outros caminhos, trazendo sofrimento para nossas famílias. E no nosso plano de governo, nós queremos, em primeiro lugar, fortalecer as famílias de Cariacica. Para mim, a base da sociedade não é só a economia. A base da sociedade é a família. Família forte, sociedade forte, município feliz. É isso que nós queremos para a nossa população e é isso que o 55 vai lutar quando nós chegarmos na prefeitura de Cariacica. Ok, candidato Sandro Locutor tem 1 minuto para a tréplica. Muito importante a gente voltar a falar sobre esse tema. Nós falarmos em atrair investimentos para o município de Cariacica, atrair novas empresas, é um problema muito complexo, porque nós não temos sequer fórmulas de incentivar a instalação dessas empresas ainda. Temos que fazer e iremos fazer na nossa gestão uma revisão profunda do Código Tributário, né? Nós vamos fazer, interagir junto com o governo do estado, agora com o novo projeto do Proedes. Nós temos lá uma região, né, que são as EADs. Nós queremos ampliar esse atendimento, mas ampliar esse serviço no nosso município para gerar emprego e renda, mas nós não temos sequer áreas públicas disponíveis para fazer esse tipo de incentivo, até porque foram ocupadas de formas irregulares.
e o crescimento desordenado do município dificulta essa ação. Nós temos que fazer um planejamento de fato para que, em parceria com o governo, a gente consiga oportunizar esses empregos aos nossos cidadãos de Cariacica, com responsabilidade. Obrigado. Dando sequência agora, o candidato Marcelo Santos. Vamos sortear o tema, Isabela? Vamos lá. O tema é infraestrutura. Candidato, quem o senhor escolhe para responder a pergunta? Candidato Juninho. Qual a pergunta? 30 segundos. Eu gostaria de perguntar ao candidato Juninho o que ele prevê no plano de governo dele, nas ações, com relação à infraestrutura do nosso município, que é precária e, ao longo dos 8 anos, vive meramente à mercê de investimentos do governo do Estado, sem um planejamento devido, diante da receita líquida total de mais de 550 milhões. O que o senhor está prevendo no seu plano de governo? 2 minutos, candidato. Boa pergunta. Primeira coisa é a gente entender o seguinte: não adianta a gente ter o orçamento participativo se esse orçamento não é cumprido. Isso faz parte da infraestrutura. Nós temos obras atrasadas na cidade desde 2009, 2010, 2011 e hoje, faltando apenas 3 meses para terminar o governo, é humanamente impossível concluir todas as obras que serão dadas início ou que deram início esse ano. Nós vamos trabalhar de forma planejada, prevendo algumas questões. A primeira delas, nós não vamos apenas jogar asfalto por cima das ruas. Nós temos que entender que precisamos da captação, da drenagem das águas da chuva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é a gente entender que hoje a questão dos alagamentos e enchentes que vem acontecendo de forma drástica na nossa cidade é por falta de um programa de limpeza dos valões, rios e canais. E, além disso, a gente entender que quando você não trabalha com uma educação com a população, o lixo é jogado de todas as maneiras, às margens das vias e no entorno de suas residências. Hoje nós temos mais de 100.009 residências particulares de utilização permanente que hoje sobrevivem em nossa cidade, isso segundo os dados do IBGE. E no entorno dessas residências, apenas 18% de boca de lobos e bueiros. A gente percebe que falta esse planejamento. Além disso, a gente entender que Cariacica precisa não só de municipalizar o trânsito, que já foi municipalizado no papel, mas precisamos de implantar. Se a gente não trabalhar dentro dessa infraestrutura, entendendo a reforma do plano diretor municipal, que nós temos várias obras hoje paradas nos processos da prefeitura, tem inclusive algumas há quase 2 anos, por falta de conscientização de que a cidade precisa de uma infraestrutura, de logística e de urbanização do solo. Obrigado, candidato. O candidato Marcelo Santos tem 1 minuto para a réplica. No nosso plano de governo, a infraestrutura também é um tema muito importante. Por exemplo, eu quero garantir a você, morador de Cariacica, que nós vamos concluir a canalização do Valão Itanguá, que não foi concluído por falta de planejamento e principalmente de uma ligação efetiva com o governo do Estado, por falta de reestabelecer um convênio e uma pequena desapropriação. Por conta disso, as chuvas vieram e alagaram toda aquela região ribeirinha de Itanguá, Nova Brasília, Tucum, que causou um caos muito grande para tantas famílias que não tinham condições sequer de retirar os seus pertences. Quero garantir um plano de mobilidade urbana na área de infraestrutura para que, junto com o governo do Estado, possamos ter uma carteira de projetos, e é isso que falta na cidade, projeto. Nenhum governo vai liberar recursos para a infraestrutura se não tivermos projeto. E os projetos são necessários para que nós possamos chegar até você, tendo você como prioridade, e não recapeamento em cima de asfalto já existente. A sua rua sem asfalto e sem drenagem é prioridade no nosso governo e é por isso que eu falo, Marcelo 15. Candidato Juninho, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Bem, o Juninho 23 trabalha dentro de uma linha onde a gente vem aqui apresentando os projetos de forma macro. Uma das situações é a gente captar recursos junto ao governo federal e governo do estado para implantarmos a macrodrenagem em Cariacica com sistemas de comporta. Assim, a gente vai evitar alagamentos na cidade, como acontecem hoje, desde que não tenha nenhuma interferência do ser humano de forma surpresa. O que eu quero dizer com isso? Quando você observa hoje na ilha de Santa Maria, em Bento Ferreira, aquela estação que segura a água da chuva e faz o bombeamento quando a maré está alta, é a nossa proposta dentro desse sistema de macrodrenagem. A outra questão é a gente entender que as BRs que hoje cortam o município devem ser estadualizadas, não municipalizadas. Cariacica não consegue nem cuidar das suas próprias ruas. Vai querer cuidar, assumir esse compromisso com as rodovias federais? E a gente tem que estar muito atento no nosso futuro. Obrigado, candidato.
Agora é a vez da candidata Lúcia Dornelas fazer a pergunta. Vamos ao último tema. O tema é segurança. Quem a senhora escolhe para responder a sua pergunta, candidata? Deputado Marcelo Santos. 30 segundos para formulá-la. Deputado, nós vivemos hoje, Cariacica, o problema de insegurança, como temos, como é um problema nacional, estadual e municipal. Como o senhor pretende resolver essa situação da segurança pública na nossa cidade? Criando a Secretaria de Defesa Social. Por exemplo, não adianta justificar que Cariacica não tem recurso para criar uma Secretaria de Defesa Social se municípios ricos como Vila Velha, Vitória, Serra e Anchieta receberam recursos do governo federal porque tiveram projetos, qualificaram seus profissionais e compraram equipamentos com ele. Quero criar a Secretaria de Defesa Social, garantir que junto com as polícias militar e civil, vamos enfrentar essa violência ordenando o trânsito e garantindo a segurança de você, morador, principalmente nas avenidas comerciais. Recentemente, o governo do estado liberou câmeras de vídeo monitoramento para os municípios da região metropolitana da Grande Vitória. A Serra ganhou, já colocou suas câmeras, Vila Velha da mesma forma, Vitória também, que não precisa desse investimento, e até Viana e Cariacica não tem câmera de vídeo monitoramento para garantir principalmente aonde tem movimentação financeira e a maior circulação de pessoas. Queremos garantir isso e enfrentar essa violência sendo parceiro, por mais que a garantia da segurança pública nos municípios é uma obrigação constitucional do Estado, mas eu não posso me omitir, sendo prefeito da cidade, de que vou deixar meramente à mercê da responsabilidade do Estado. Quero colaborar, diminuir a violência, fazer ações principalmente no lazer, na cultura, para que nós possamos enfrentar essa violência e garantir que a droga não seja ponto principal dentro da nossa cidade, que está batendo na porta cada dia que passa das nossas mães, dos nossos filhos. Eu quero garantir que vou colaborar para diminuir esses índices de violência através de uma ação em parceria com o governo do Estado e com o governo federal, como fez Vitória, como fez Vila Velha, como fez a Serra, como está fazendo o município de Anchieta e como vai fazer Cariacica para enfrentar essa violência, que é uma dura realidade no nosso município. Candidata Lúcia Dornelas, 1 minuto para a réplica. Nós, ao assumirmos Cariacica em 2005, pegamos um orçamento público municipal de 115 milhões. Hoje chegamos a 550 milhões. Fruto de um trabalho desenvolvido de atração de novos negócios, de instabilidade política, que nós não vimos em Cariacica no passado. No governo do qual o deputado Marcelo Santos fazia parte, o que a gente via era a instabilidade política de toda a ordem na nossa cidade. Então, os recursos, de fato, aumentaram na nossa cidade, possibilitando, talvez, a criação da Secretaria de Defesa Social. E queria dar uma informação aqui, que hoje nós já temos em Cariacica câmara de vídeo monitoramento. Então, a cidade que eu estou falando já tem câmara de vídeo monitoramento da Prefeitura Municipal e já temos uma parceria com o Governo do Estado para aumentar as câmaras de vídeo monitoramento no nosso município. Candidato Marcelo Santos, 1 minuto para a tréplica. Pena que você, cidadão de Cariacica, não conseguiu sentir que essas ações efetivas que deveriam acontecer até você não chegaram. Quero dizer que nesse período em que Cariacica tinha 109 milhões de reais, o governo do estado tinha apenas 47 milhões de reais de investimento total. E junto com o governador Paulo Artung, nós fizemos uma revolução no estado, onde nós garantimos que o estado hoje possa chegar a investimento de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E isso fez com que os municípios, não só Cariacica, todos os municípios capixabas pudessem ampliar a sua receita. A receita de Cariacica, por falta de conhecimento de muitos, é fruto de uma ação do governo do estado e a chegada de novas empresas é fruto de uma relação do governo do estado e do nosso trabalho como deputado estadual. No governo Paulo Artung e agora no governo Casagrande, nós conseguimos fazer com que chegasse a Cariacica mais de 1 bilhão de reais de investimentos. E isso tem a nossa participação. Pena que poucas pessoas acham que somente eles fizeram parte desse crescimento. E foi uma construção feita a várias mãos. Ok, candidato, eu agradeço a participação do senhor. Bom, assim a gente encerra a segunda etapa desse debate. Queria agradecer aos candidatos pelo nível, né? Um debate de ideias muito bom. Agradecer também a Isabela Vidal, né? Que sorteou as perguntas e sorteios. Obrigado. Obrigada. E continue com a gente. Nós voltamos em instantes com o terceiro bloco do debate. Perguntas livres. Rede Tribuna Eleições 2012. Começa agora o terceiro bloco do debate. O candidato poderá formular 2 perguntas sobre um tema livre e escolher o oponente que terá que responder cada uma delas. Porém, isso será feito em 2 rodadas. Para cada rodada, uma pergunta. A ordem dos candidatos, né, que vão responder as perguntas foi sorteadas e também quem vai perguntar. Então vamos lá.
O primeiro candidato que vai perguntar é o candidato Juninho. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Vai para o deputado Marcelo Santos e candidato a prefeito. 30 segundos, por favor. Candidato Marcelo Santos, eu queria saber quais são as propostas do senhor para tratar o tema mobilidade urbana em nossa cidade. Esse é um tema que eu volto a registrar, é muito importante. Mobilidade urbana é um tema que deve ser principal em qualquer plano de governo de qualquer cidade. Cariacica não pode ficar longe dessa discussão. Nós iniciamos um processo ainda em 2008 e muitas pessoas querem se intitular pai dessa criança, de pedir a estadualização da BR-262 do quilômetro 0 ao 7.8, ou seja, da segunda ponte até o Ceasa. E isso já está tramitando no Senado da República, tem que excluir do plano rodoviário federal essa rodovia. Para quê? Porque ela é muito mais estadual do que federal, para que nós possamos, em parceria com o governo do estado, ter a garantia de acessos às mais diversas regiões de Cariacica. Ao mesmo tempo, garantindo um plano, e ele tem que ser metropolitano de acesso, porque Cariacica faz divisa com a Serra, divisa com Vitória, divisa com Vila Velha e Viana, e nós precisamos integrar a região metropolitana e os próximos prefeitos, eu estarei buscando a parceria dos próximos prefeitos para que nós possamos fazer um macro plano de mobilidade urbana, garantindo com que nós já conseguimos. Hoje o transporte aquaviário de passageiros é uma realidade. Conquistamos no governo anterior e agora foi autorizado pelo governador Renato Casagrande a quarta ponte, ou seja, o aquaviário, a quarta ponte. Vamos fazer agora o BRT, eu tive a oportunidade de estar lá em Bogotá com o secretário de Transportes, para que nós possamos garantir melhor mobilidade urbana e pontualidade no serviço público de transporte e a pavimentação de ruas, que é uma obrigação do município em parceria com o governo do estado. Eu quero ampliar esse convênio que hoje, no último mês de março, nós liberamos 29 milhões de reais para a prefeitura e ela não elegeu como prioridade a sua rua. Ela está recapeando as avenidas principais, deixando você que não tem pavimentação fora disso. Mobilidade urbana, além de trânsito, também garante fluidez melhor de tráfego e eu estou preparado, diante da experiência que eu tenho, principalmente para presidir a Comissão de Mobilidade Urbana, para fazer com que Cariacica de fato se integre à região metropolitana e nós tenhamos acesso facilitados, um trânsito de qualidade. Candidato, muito obrigado. Candidato Juninho, 1 minuto para a réplica. Bem, o programa do Juninho 23, prefeito de Cariacica, ele se baseia muito na discussão em nível de região metropolitana. Nós precisamos, sim, da quarta ponte, mas desde que a gente esteja muito atento no impacto que nós teremos no entorno da quarta ponte, principalmente na região da Grande Porto de Santana. Esses estudos, a gente precisa de se aprofundar, porque vai mudar a realidade da população ali do entorno. A outra questão, que eu já disse anteriormente, foi justamente, municipalizou-se o trânsito, mas não se implantou. Não adianta a gente fazer concurso para termos agentes de trânsito e colocarmos apenas 6 ou 10, um número ínfimo um número muito pequeno de agentes de trânsito que na hora de fiscalizar, de fato, orientar, não faz. Apenas multa e gera uma fábrica de multas. A outra questão é a gente trabalhar junto às companhias ferroviárias, a retirada, sim, da linha de trem do entorno de Campo Grande. Candidato Juninho, muito obrigado. Agora o Marcelo Santos tem 1 minuto para a tréplica. Olha, esse programa de mobilidade urbana ele vai ser efetivamente aplicado em Cariacica. Quero dizer também que hoje a Guarda de Trânsito de Cariacica é o maior mico que Cariacica paga na região metropolitana da Grande Vitória. Eu quero responder a você, cidadão de Cariacica, que está me dando a oportunidade. Você já viu alguma vez, um dia, um guarda de trânsito no seu bairro, na sua rua, ordenando o trânsito? Ele não existe. Ele é meramente uma peça de ficção. No nosso governo, nós vamos garantir que a mobilidade urbana, o trânsito, o tráfego, a melhor fluidez seja ordenada pelos nossos agentes de trânsito, onde nós estaremos ampliando a oferta dessas vagas. Cariacica foi a cidade que mais inchou a sua folha de pagamento por contratação de servidor, mas não teve a oportunidade de garantir que guarda de trânsito pudesse ser uma das prioridades diante do caos no trânsito que nós temos na nossa cidade, principalmente nos finais de semana. Candidato Marcelo Santos, continuamos com o senhor. O senhor agora escolhe quem vai responder a sua pergunta. A candidata Lúcia Dornelas. 30 segundos. Eu queria perguntar à candidata Lúcia Dornelas, no programa dela de governo na área de saúde, se ela sabe quais são os financiamentos que o governo federal na área da Secretaria, no Ministério da Saúde, em Cariacica. Quantos planos financiados nós temos na nossa cidade? 2 minutos, por favor, candidata. A cidade de qual eu estou ouvindo falar aqui é a cidade de Cariacica, que eu não conheço. A cidade de Cariacica que eu conheço mudou muito nos últimos 8 anos.
O que nós pegamos, a cidade foi uma cidade de terra arrasada, com tantos problemas. Nós fizemos muita coisa ao longo dos 8 anos, mas com certeza é um desafio ainda a ser cumprido na Prefeitura de Cariacica, fruto de gestões mal planejadas, do qual o deputado Marcelo Santos fazia parte. Nós temos vários convênios com o governo federal em todas as áreas, principalmente na área da assistência social. Nós, quando assumimos a Prefeitura de Cariacica, nós não tínhamos nenhum CRAS. Hoje nós temos 8 CRAS na nossa cidade. Nós tínhamos várias unidades de saúde sem condições nenhuma de ter o atendimento do nosso cidadão. Hoje o que nós vemos é uma unidade como Santa Fé. Você, cidadão de Cariacica, conhece a unidade de Santa Fé e sabe do que nós estamos falando. Nós precisamos pagar 80 milhões de dívidas herdadas das administrações anteriores. Por isso não pudemos fazer mais para a cidade. Agora a casa está arrumada, nós temos total condição de fazer em todas as áreas e uma das nossas prioridades é a área de saúde. Nós vamos ter um convênio com o governo do estado, com o governo federal, para nós termos de acabar de uma vez por todas com a questão do hospital geral. Não foi possível ter o hospital geral antes, não foi possível melhorar, porque nós pegamos uma cidade de terra arrasada e reconstruímos a nossa cidade. A cidade hoje tem condições de melhorar a cada dia mais a vida de você, cidadão de Cariacica, e nós temos esse compromisso com você. Candidato Marcelo Santos, 1 minuto para a réplica. Bom, eu quero informar a candidata Lúcia, que fez parte do governo Helder, inclusive ela só fala das ações do governo Helder. Nós temos hoje no Ministério da Saúde 32 programas, principalmente na área da mulher. Cariacica só tem apenas 9 programas no Ministério da Saúde. E o pior, desde 2009 ela não está habilitada no Ministério da Saúde para firmar convênios. Ou seja, está investindo recurso próprio aonde poderia ter a garantia do governo federal. E quem paga essa conta é você, morador de Cariacica, que tem um péssimo atendimento na área de saúde. Quero dizer que no governo que ela fez parte, prometeram a construção do Hospital Geral de Cariacica, que é uma peça de ficção. No nosso governo, em parceria público-privada, onde o governo do estado, o governo federal e uma carteira de projetos eficientes, nós vamos construir o Hospital Geral em parceria. Não é utopia, é uma realidade que Cariacica pode realizar. Candidata Lúcia, 1 minuto. Quando assumimos a prefeitura em 2005, no governo do prefeito Aldo Salomão, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, nós encontramos 2 equipes de PSF desabilitadas do programa do governo federal. Foi isso que nós pegamos. Nós pegamos as unidades de saúde completamente sem condições de atendimento. E o morador de Cariacica sabe do que eu estou falando. O morador de Cariacica sabe o que nós herdamos das gestões anteriores, do qual o deputado Marcelo Santos fazia parte. Nós herdamos 115 milhões de dívida. Não foi possível fazer tudo. Nós temos muita coisa ainda para fazer na nossa cidade de Cariacica, mas não foi possível fazer mais porque nós pegamos uma cidade que era o caos em todas as áreas, inclusive com 4 folhas de pagamento em atraso dos nossos servidores. Muito bem. Agora, quem continua é a candidata Lúcia Dornelas, que vai fazer a pergunta, né? Para quem a senhora escolhe para fazer a pergunta? Eu quero perguntar ao Sandro Locutor. Ok, 30 segundos. Deputado Sandro, o partido do senhor contribui na gestão do prefeito Helder Salomão, na Secretaria de Meio Ambiente, do qual tem a secretária de Meio Ambiente, uma técnica com capacidade. Nós queremos saber, no seu governo, caso o senhor for eleito, quais os seus projetos para a área ambiental. Muito bem, agradeço a pergunta. O Partido Verde participa sim da administração do atual prefeito Helder Salomão, mas respeitando os princípios democráticos, nós estamos fazendo a construção do projeto partidário também. A nossa técnica, que hoje ocupa a Secretaria de Meio Ambiente, é uma pessoa qualificada e tem dado uma parcela de contribuição muito grande. Foi na nossa gestão à frente da Secretaria de Meio Ambiente que o município passou a fazer o licenciamento. Um planejamento bem elaborado, uma estrutura bem organizada e hoje a gente já minimiza aquela demora dos problemas a serem solucionados no IEMA, que é um órgão importante do Estado, mas tem uma estrutura um pouco pequena para atender toda a demanda estadual. Com isso, nós pretendemos ampliar esse trabalho. A questão da reciclagem de lixo, nós vamos trabalhar o aumento das cooperativas, trazendo as parcerias públicas-privadas para que a gente possa, em conjunto com as comunidades, ampliar a coleta seletiva. Nós vamos ter tolerância zero com as construções às margens dos rios.
População ribeirinha, nós vamos tentar relocar essa população com projetos do Minha Casa Minha Vida, projetos do governo federal, em parceria com o município. Nós vamos tentar relocar aos moldes do que está sendo feito na revitalização do Rio Marinho e também no Rio Formate. Essas populações serão retiradas desses locais. Outra coisa, pretendemos implementar os cinturões verdes, plantando árvores nativas às margens desses rios, desses valões, fazendo cumprir o que determina a questão do Código Florestal. Código Florestal esse que a gente do PV defendeu, não do formato que foi aprovado e que nós queremos implementar esses cinturões verdes no entorno do município. E principalmente, nós vamos manter a cidade limpa, nós vamos limpar esses canais, nós vamos trabalhar para que essas drenagens maiores saiam do papel, nós vamos manter a cidade limpa para que a nossa população não sofra com as enchentes. Nós vamos nos antecipar a esse problema. Obrigado, candidata Lúcia, 1 minuto. Para você ver, eleitor de Cariacica, Cariacica vive novos tempos. O deputado Santo Locutor está disputando uma eleição e seu partido contribui com a nossa gestão, com a gestão do prefeito Helder Salomão, contribui com várias ações na questão do desenvolvimento ambiental da nossa cidade. Nós temos vários projetos para essa área e vamos ter lá pessoas com capacidade de tratar dos nossos rios. Nós temos já um projeto aprovado em parceria com o governo do estado e o governo federal, né, para o Rio Marinho e Rio Formate. Tem todo o desassoreamento, todo um corredor ao redor do rio, tirando as 501 famílias ao redor do rio, para que sejam, né, levadas para outras casas que possam ter uma vida mais digna. O mesmo projeto será apresentado para o Rio Bubu e Rio Tanguá. De fato, Cariacica vive hoje problemas de enchentes, fruto da desorganização, falta de planejamento das gestões anteriores a 2005. Cariacica era uma antes de 2005 okay, e outra depois de 2005. Candidato Santo Locutor, 1 minuto. Muito importante. Nós queremos, na área ambiental, fazer um trabalho de conscientização da população de Cariacica. E aí nós teremos também campanhas educativas lá na escola, incluir lá na grade curricular noções de meio ambiente, inclusive tema de indicação minha ao governador Renato Casagrande, que se implante na grade curricular dos nossos alunos da rede estadual, a questão de noções ambientais, de proteção. Nós faremos isso também na nossa administração e eu quero dizer que o participar de uma administração é importante, mas os partidos que participam têm que oferecer pessoas com qualificação profissional e nós teremos uma equipe técnica na nossa gestão, meu amigo eleitor de Cariacica, capaz de captar todos esses recursos, porque um projeto não pode ir para Brasília, não pode ir para o governo do estado e retornar depois de 3, 4 meses para Cariacica sem R$1. O nosso município não pode se dar ao luxo de perder R$1 sequer e nós vamos ter capacidade técnica para captar esse recurso para melhorar a sua vida. Candidato Avelina, agora é a sua vez de perguntar quem o senhor escolhe para responder a sua questão. A candidata Lúcia Dornelas. 30 segundos. Candidata, nós sabemos que a senhora representa a continuidade da administração do Helder e tem como apoio o presidente Lula, o ex-presidente Lula, a Dilma, e que contribuiu com a perca do Fundap e também com hoje a ameaça aos rodes. E Cariacica é um dos municípios da Grande Vitória que menos recebeu recurso do governo federal. Qual é a análise da senhora sobre isso? 2 minutos, candidata. Olha, eu tenho muito orgulho de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, que mudou a história de milhões de brasileiros, o partido da presidenta Dilma, que tem 73% de aprovação. Tenho muito orgulho de representar a continuidade da administração do prefeito Helder, uma administração que mudou a vida do morador de Cariacica. Você, morador de Cariacica, sabe do que eu estou falando. Foram 650 quilômetros de rua drenada e pavimentada, foram 70 escolas novas e reformadas e construídas. Foram 35 creches em 8 anos, quando nós tínhamos 4 creches em 114 anos da nossa cidade. Vocês sabem quantas novas empresas estão vindo para Cariacica, fruto do trabalho do governador Casagrande, do ex-governador Paulo Artung, mas fruto da estabilidade política que o prefeito Helder levou para Cariacica. Que você, vereador Avelina, contribuiu como presidente da Câmara para essa estabilidade política. Houve um tempo na nossa cidade que havia briga entre prefeitos e Câmara Municipal. Houve um tempo na nossa cidade que Cariacica era conhecida nas páginas policiais. Esse tempo passou. Hoje nós somos reconhecidos a nível nacional como a capital
a capital estadual da micro e pequena empresa, graças ao trabalho do prefeito Helder Salomão. Nós temos a garantia da presidenta Dilma e do governador Casagrande que os recursos perdidos no royalties de petróleo ou no Fundap serão compensados, porque nós temos o apoio do governador Renato Casagrande e da nossa presidenta Dilma. Esta semana tive a oportunidade de conversar com as 10 ministras da presidenta Dilma e ter delas o compromisso de que nossa cidade continuará recebendo vários recursos do nosso governo federal. Candidato Avelino, 1 minuto para a réplica. Na minha campanha, eu não tenho figurões nem da política estadual e nem da política federal. Eu tenho, em primeiro lugar, Deus na minha campanha e depois os moradores de Cariacica, que quer um prefeito presente, um prefeito que esteja do lado da população, sentindo e ouvindo a necessidade da nossa gente quando ele tem as suas casas alagadas. É isso. Os 55 nós queremos administrar e vamos administrar Cariacica como administração, ouvindo a necessidade da nossa população e fazendo aquilo que realmente nós podemos fazer. Pela minha história de vida, eu estou acostumado a fazer o muito com pouco. Então é isso. É isso que nós queremos, esse desafio para a nossa cidade e, sem dúvida nenhuma, os 55 vai estar ingerindo condições para poder fazer de Cariacica uma cidade bom para todos os nossos munícipes. Candidata Lúcia, 1 minuto. De fato, né, a Dilson Avelina tem razão. A cidade precisa de um prefeito presente. E nós sabemos quem está presente na cidade. O prefeito Helder anda todos os dias nas ruas da nossa cidade. O prefeito Helder conversa com o morador. Nós implantamos o orçamento participativo, que é cumprido. Até alguns, na campanha eleitoral, vêm aqui desfazer do orçamento participativo. Mas nós temos o compromisso do prefeito Helder que todas as ruas votadas e aprovadas no orçamento participativo serão iniciadas. E os recursos das que não tiverem concluída serão deixados no cofre da Prefeitura de Cariacica, diferente de 2005, que nem a chave do gabinete do prefeito deixaram para nós. Ok, candidato Sandro Locutor, chegou a sua vez de perguntar quem o senhor escolhe para responder. Vamos perguntar ao candidato Juninho. 30 segundos. Candidato, o senhor disse em debate recente na comunidade em Cariacica que após 4 anos ter sido secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, foi indicado para vice-prefeito pela sua competência. No entanto, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer é uma das mais rejeitadas pela população por falta de investimentos. Não tem esses investimentos na comunidade. E dão conta também de que alguns recursos foram devolvidos para o governo federal. O que o senhor diz disso, por Candidato, favor? 2 minutos. Boa pergunta, candidato Sandro. É evidente que quando nós estivemos à frente da Secretaria, durante o primeiro mandato do prefeito Helder, principalmente, nós demos visibilidade não só à ação esportiva de alta competição no município de Cariacica, mas também na área social e de visibilidade para a cidade, que nos orgulha muito. E quando nós estivemos à frente, nós criamos, por exemplo, a Lei João Bananeira, a Lei de Incentivo à Cultura. A questão do futebol de areia, que vai além daquela competição que acontece no sábado, nós conseguimos envolver toda a comunidade, coisa que antes a gente não tinha na cidade. E nós entendemos que devido a alguns programas que nós sim instalamos, nós colocamos hoje tem mais de 21 núcleos da terceira idade que nós colocamos na época de ginástica para a terceira idade. Nós implantamos o projeto Canarinho, que é justamente o contraturno das crianças que estudam na rede municipal. E essa questão depois passou para a Secretaria de Educação. E a gente, na Secretaria de Esporte, ficou com a pecha, porque nós é que implantamos esse programa que trabalhava com o recurso da própria educação. Mas não éramos nós que administrávamos e nem prestávamos conta. E isso tem que ficar evidente, porque no momento eleitoral, a gente, quando faz pesquisa nos últimos anos, vai notar, sim, que a Secretaria teve uma descendente enorme. Por quê? Primeiro porque nós deixamos a secretaria, e não foi só o Juninho, foi o PPS. O prefeito decidiu tirar-nos do governo. E depois, os outros partidos que assumiram, eles vêm trabalhando numa linha que hoje a indicação é mais política do que técnica. E eu, como professor de educação física, formado pela Universidade Federal, pelas experiências que eu tenho na vida pública, consegui, nesse período que estivemos à frente da secretaria, fazer uma transformação positiva na cidade, que antes só aparecia em nível nacional com questões negativas de criminalidade, assaltos, etc., mortalidade. Agora, a história foi outra naquele período. Ok. Candidato Sandro, 1 minuto.
Eu vejo aí uma certa incoerência por parte do candidato, até porque se ele foi escolhido para vice como competente, né, ele agora quer colocar a culpa apenas no prefeito, né? Mas ele foi escolhido pela competência, mas os 4 primeiros anos a coisa também ficou limitada. E o partido dele deixou a administração depois de 6 anos. Se não tivesse condições de trabalhar, de realizar os seus projetos, entregasse o boné, saísse da administração, não esperasse que o prefeito, que o gestor rompesse de fato. Claro que o exercício político é importante até o último momento, porém, esse recurso que é gasto com o BitSoccer poderia ser melhor investido a nível de município, porque isso tudo fica centralizado. Na nossa gestão, nós vamos criar as regionais administrativas e de serviços e vamos levar essas atividades para as comunidades e não tentar centralizar. Esse é o nosso objetivo, para que todos tenham cultura, lazer e esporte. Candidato Juninho, 1 minuto para a tréplica. É muito interessante a intervenção do candidato Sandro Locutor, que vem hoje como adversário do atual prefeito, que tem a sua candidata, mas mesmo assim continua na administração. Então, assim, há um pouco de incoerência com alguns posicionamentos e que eu, enquanto eleitor, enquanto candidato, não consigo entender. Mas, de todas as formas, a minha forma de trabalhar pela cidade é de união. Se entendem que a gente pode contribuir, eu estarei sempre de prontidão. Mas a partir do momento que nos rechaçam de qualquer espaço, eu respeito, porque eu não sou o prefeito, eu não tenho a caneta e não estou aqui para dividir a cidade. Enquanto nós entendemos que podemos contribuir, nós estaremos sempre juntos. Mas a partir do momento que a gente percebe que a gente pode atrapalhar, o Juninho não será esse que vai colocar a cidade num caos. Já passei disso. Lá eu educo as minhas 2 filhas, inclusive a minha filha. Minha primeira filha nasceu no Hospital São João Batista e nasceu sem UTI neonatal e está vivendo as consequências hoje ainda dessa cidade que eu amo tanto. Obrigado, candidato Juninho. Lembrando aos telespectadores que esse é o 3º bloco, né? Nós terminamos assim a primeira rodada. Agora nós vamos começar a segunda rodada, que segue o mesmo esquema. O candidato pré-sorteado vai fazer uma pergunta e escolher o oponente. Então vamos lá. Nessa segunda rodada, o primeiro a perguntar é o candidato Avelina. Candidato, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Candidato Marcelo. 30 segundos, por favor. Candidato, sabemos que Cariacica tem um certo desenvolvimento e com parceria da Câmara, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado. Mas, porém, se percebe que esse mesmo crescimento ainda não chegou na população humilde da nossa cidade. Qual é a visão do senhor sobre isso? Boa pergunta, candidata Avelina. Falta um pouco mais de prioridade para você, cidadão. O crescimento econômico nunca pode deixar de estar de mãos dadas com o crescimento social. As empresas têm que vir para Cariacica, e eu contribuí muito, desde a chegada nossa com o governador Paulo Artung, até hoje, nos dias atuais, com o governador Renato Casagrande. Quero deixar claro aqui que desde quando o prefeito Helder se elegeu prefeito, eu nunca evitei nenhum esforço para garantir que recursos do governo do Estado pudessem chegar até a prefeitura. Como cidadão, esse é um dever meu e assim eu tenho feito. Nunca fui convidado para participar de nenhuma atividade de recurso do Estado aonde eu ajudei a chegar no município. E aí, trazendo empresas para cá, junto com o governador Casagrande, discutindo macros projetos na região metropolitana, onde Cariacica é beneficiada. A rodovia leste-oeste começou no nosso trabalho como deputado. A Avenida Alice Coutinho Santos, da mesma forma. Para que isso, candidato Avelina? Para garantir que as empresas possam ficar às margens dela, mas não adianta se você trazer as empresas e não qualificar a mão de obra. Para você que não sabe, cidadão, Cariacica é a cidade que não produz petróleo e gás, mas que mais recebe royalties de petróleo. E esse dinheiro não é aplicado na qualificação de mão de obra dos nossos jovens. Por isso que a cidade de Cariacica é a que mais mata jovens de 13 a 19 anos. Porque falta chegar até você. Qualificação de mão de obra, ações pertinentes, não populistas, aquelas que apenas entregam a cesta básica, mas aquelas que integram a sociedade, desde o nascimento até a melhor idade. Garantir com que a melhor idade possa ter o seu lugar. Não adianta apenas dizer que a cidade é empreendedora se o empreendedorismo não chegou até, por exemplo, na Rua da Biquinha. A Rua da Biquinha, se você não conhece a África, vá lá, porque lá as pessoas vivem em condições subhumanas e a prefeitura até hoje não chegou lá. Candidato Avelino, 1 minuto para a réplica. O Plano 55, o nosso Projeto 55, queremos sim dar continuidade ao desenvolvimento de Cariacica, atraindo empresas para dentro do nosso município, mas queremos também que essas mesmas empresas
tenha o seu compromisso social. Não vamos permitir que as empresas chegam no nosso município fazendo aterros e, na época da chuva, colocando famílias e famílias numa situação delicada. Queremos, sim, que as empresas venham, mas venham com responsabilidade social, respeitando, em primeiro lugar, a nossa gente, o nosso povo. É isso que nós queremos administrar Cariacica. Queremos o desenvolvimento econômico, mas não podemos colocar o desenvolvimento econômico à frente da nossa população, porque a nossa gente está em primeiro lugar. Primeiro nós temos que olhar a nossa gente, depois sim vem o fator econômico. Família em primeiro lugar e o 55 vai trabalhar para isso. Obrigado, candidato Marcelo. 1 minuto. Nós vamos criar o Centro de Encaminhamento, onde, a partir desse recurso de royalties de petróleo, nós vamos comprar vagas em cursos profissionalizantes, nós vamos encaminhar para as empresas sediadas em Cariacica. E garantindo também a você, que é mãe, a todo empresário que contratar e garantir que você possa deixar o seu filho numa creche particular, nós daremos isenção de imposto para ele. Isso é lucro social para o município de Cariacica. É pensar nas pessoas e não nos números. O que adianta apresentar aqui que a cidade investiu X milhões de reais na educação, na saúde, que o orçamento cresceu? E você está sentindo isso? Você está sentado agora esperando um médico para lhe atender, mas esse não chegou até você, esse desenvolvimento que tanto se fala. Eu quero fazer com que o desenvolvimento cresça nos números, mas chegue até você. Desenvolvimento econômico seguido do social. Esse é o projeto do Marcelo 15, prefeito de Cariacica. Muito bem, agora o segundo a elaborar a pergunta é o candidato Sandro Locutor. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? Vou escolher o candidato Marcelo. 30 segundos, por favor. Candidato, o senhor diz que nasceu às margens do Valão Maria Preta. Na primeira fase desse debate, Vossa Senhoria falou em relação ao resgate do rio Itanguá, que começou na gestão do então prefeito, seu pai. O senhor está como deputado há 10 anos, né, e não conseguiu resolver o problema também dos valões. Não sei se o senhor colocou recurso, como foi esse planejamento. Queria saber do senhor como será isso se já há 10 anos o senhor é deputado e ainda não conseguiu em parceria para resolver esses problemas. 2 minutos, candidato. Boa pergunta, candidato Sandro. Na verdade, nós conseguimos. Infelizmente, o senhor sabe, eu não sou prefeito, eu sou deputado estadual igual o senhor, como a deputada Lúcia também é, e garantimos com que os recursos chegassem à prefeitura, mas faltou projeto. O Valão de Itanguá, por exemplo, nós recebemos o ofício do governo do estado informando que ele não teve a sua obra realizada, concluída, porque faltou a renovação do convênio e a desapropriação de uma pequena área. Com isso, não houve a manutenção e o assoreamento aconteceu e inundaram-se as casas. Em 2004, o senhor lembra, nós estivemos na época do governo Paulo Artung, quando o então vice-governador Lelo Coimbra era governador do estado, onde transbordou o Rio Marinho, enchendo Vila Velha e Cariacica, e nós conseguimos com a CESAM, numa ação do estado, junto com o município, para poder fazer o desassoreamento e conseguir baixar os níveis das águas. Infelizmente, não houve a manutenção necessária. Com relação ao Valão Maria Preta, tivemos um investimento do governo federal de 5 milhões e 700 mil reais, mas por um projeto mal feito, as águas vieram e levaram embora 5 milhões e 700 mil reais, inclusive a ponte que liga o bairro São Geraldo da Rosa da Penha. Ou seja, faltou planejamento, faltou cuidar e nós, como deputados, sabemos aonde buscar esse recurso no governo do estado e como prefeito. Se nós conseguimos como deputado, vamos garantir mais ainda a parceria, porque esse é o compromisso que o governador Renato Casagrande tem com o prefeito que se eleger. Vai garantir investimentos, mas ele deixou muito claro, eu preciso de projetos, e não apenas projetos, eu preciso de bons projetos. Vou retomar a obra de canalização do córrego Itanguá, porque estou documentado com o ofício que recebi da Casa Civil e da CESAM, e vamos melhorar, principalmente com a manutenção dos rios e córregos, para que eles não transbordem no período da chuva. Não é meramente querer tirar desabrigado quando chove, é garantir com que nós tenhamos manutenção para que esses problemas sociais gravíssimos não aconteçam. Candidato Sandro Locutor, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O nosso projeto 43, nós vamos estar atento a essas coisas e falar a verdade para a população. Nós não vamos trabalhar em cima de apenas elementos, documentos, porque esse problema dos valões são de longa data no município de Cariacica. Você, morador de Cariacica, você sabe muito bem disso. E o deputado Marcelo, candidato a prefeito, ele diz que tem vários deputados, vários senadores na sua campanha, goza de um prestígio com o ex-governador Paulo Artung, disse, inclusive, através desse veículo de comunicação aqui, jornal A Tribuna,
que o maior cabo eleitoral dele de Cariacica é o ex-governador Paulo Artung. No entanto, nós não estamos vendo o ex-governador na sua campanha do seu partido. Aconteceu algum problema? Ele está distante? O que houve, candidato? Eu quero dizer para você, cidadão de Cariacica, que já me deu a oportunidade de me reeleger pela terceira vez como deputado estadual. Aliás, o único parlamentar no município de Cariacica que teve essa oportunidade. A confiança que você depositou em mim é a mesma confiança que você vai ter quando eu for prefeito da cidade. Estou buscando parceria dos 30 deputados estaduais, como disse o candidato Sandro, 17 estão apoiando a nossa candidatura. E não é meramente para a eleição, é para garantir recursos e emendas no governo do estado. O ex-governador colaborou muito para Cariacica e agora eu tenho o apoio do governador Renato Casagrande para a nossa cidade. Tem apoiado o governo Helder e vai apoiar o nosso governo a partir do momento que nós chegarmos à prefeitura no dia 1º de janeiro. Quero fazer um compromisso com você. Vou trabalhar muito. Não vou evitar esforços nenhum. Através de equipes técnicas, com competência, apresentando bons projetos para que você, cidadão, sinta que o nosso governo é um governo que não tem desigualdade. É um governo de pobres, ricos, negros, brancos, católicos, evangélicos, que moram em qualquer cidade, em qualquer região de Cariacica, porque eu serei prefeito da cidade de Cariacica, onde nós temos mais de 349 mil habitantes. Obrigado, candidato. Bom, uma nova pergunta, né, no debate. Agora quem faz é o candidato Juninho. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? Escolho Lúcia Dornelas. 30 segundos, por favor. Deputada e candidata Lúcia Dornelas. Infelizmente, nunca antes na história desse país a gente observou uma máquina de delinquência e fraudes, de corrupção, como é a questão do mensalão. E o descaso do governo federal com o Espírito Santo. Vide aeroporto, vide contorno. Como a senhora vai tentar administrar a cidade de Cariacica com essa relação fragilizada do Espírito Santo com o governo federal? 2 minutos, candidata. Eu acho que o vice-prefeito de Cariacica não tem acompanhado as notícias nacionais, acompanhado a presença do nosso governador Renato Casagrande com a nossa presidenta Dilma. Ela assumiu o compromisso com o nosso governador Renato Casagrande que todas as perdas que porventura o Espírito Santo tiver, né, com os royalties de petróleo ou com o Fundap, tudo será compensado. Né? Já assumiu o compromisso com o governador Renato Casagrande. O próprio governador Renato Casagrande deu entrevista de que as obras do aeroporto serão retomadas, que as BRs serão reconstruídas, que tem uma parceria da presidenta Dilma com o nosso governador Renato Casagrande. Eu acho que o vice-prefeito, que quer ser prefeito da nossa cidade, precisa se informar melhor para que venha, né, debater os assuntos com experiência, sabendo da verdade, e não vir aqui fazer propostas, né, mirabolantes que ele sabe que não poderão ser cumpridas. Com relação ao mensalão, todos os malfeitos de qualquer partido, de qualquer administração, têm que ser apurados sem qualquer condição política, têm que ser apurados, né, todos os malfeitos de qualquer partido tem que ser apurado e ser punido com isenção. Nós somos a favor de que temos uma administração transparente, democrática, como é a administração do prefeito Helder Salomão. Muito obrigado, candidata. O candidato Juninho tem agora 1 minuto. Bem, a minha preocupação é a preocupação, se não de quase toda a população de Cariacica, mas nós que crescemos vendo diversas administrações, diversas dificuldades de relação com o governo federal, por isso que eu também me candidatei a deputado federal pela primeira vez, com quase 42 mil votos, fazendo campanha sem nenhum medalhão, porque a gente nota esse descaso do governo federal. E a coincidência é que a gente observa que hoje quem administra a cidade pela primeira vez, nunca antes na história de Cariacica, um prefeito teve 8 anos para administrar a cidade, também pertence à relação direta do partido em nível nacional, em nível federal. Mas a gente observa como os moradores que a gente não vê essas questões acontecerem. Vide a rodovia do contorno. Quem trafega pela rodovia do contorno ainda corre um sério risco de morte, de atropelamento, porque falta sinalização, falta investimento e falta interlocução direto com o governo federal. E eu esperava isso, e hoje eu espero que isso mude. Obrigado, candidato. Candidata Lúcia, 1 minuto para a tréplica. Sim, eu queria, né, que o vice-prefeito, Juninho, desse uma explicação como ele conseguiu, né, brigar com o prefeito Helder Salomão. As pessoas de Cariacica conhecem a índole, conhecem a forma do prefeito administrar essa cidade. Então, nós queríamos, né, entender um pouco como o Juninho conseguiu, né, brigar com o prefeito Helder Salomão, né, e que ele explicasse por que, de fato, a pergunta do Sandro Locutor. Por que a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
na sua gestão, né, e eu conheço bem o prefeito Helder Salomão, que cobra resultados dos seus gestores. Né? Se é verdade que o prefeito Helder não permitia que ele fizesse as coisas, por que ele não pediu exoneração? Bom, o candidato Juninho pediu direito de resposta, vou pedir para a coordenação do debate analisar, né? A resposta vem no final da rodada, tudo bem? Ok, muito obrigado. Então vamos dar sequência ao debate. Quem faz a pergunta agora é o candidato Marcelo Santos. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? Escolho o candidato Juninho. 30 segundos, por favor. Candidato Juninho, o município de Cariacica sofre um caos, principalmente no período dos alagamentos. O governo federal, aliado do prefeito Helder, segundo a informação dele, deixou Cariacica num descaso total. Se a relação com o governo federal fosse a melhor possível, nós não teríamos mais problemas. Cariacica não conseguiu concluir o valão de Itanguá por falta de bons projetos e técnicos competentes. Queria saber o que está previsto no seu plano de governo com relação à canalização do Rio Itanguá, do Maria Preta e dos nossos córregos e rios. 2 minutos. Bem, em primeiro lugar, é a gente dotar a cidade com técnicos que possam captar recursos com projetos. E nós temos um espaço na cidade que é muito interessante, que é a Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, que é a CDC, que é uma autarquia em plenas condições de hoje captar recursos em diversos níveis. E aí nós vamos colocar diretamente em contato com Brasília e aproveitando os recursos do Ministério da Cidade para implantarmos na cidade o sistema de macrodrenagem com o sistema de comportas. Além disso, vamos firmar parceria com o governo do estado para que a gente trabalhe a manutenção e limpeza, não só do canal do Rio Itanguá, mas também dos demais canais, Rio Bubu, parte do Rio Marinho e afluentes, parte do Rio Formate e afluentes, e entendendo que hoje foram feitas diversas ações que no passado tentou-se e não deu resultado. E pela atual administração continua a obra parada. Durante 8 anos tivemos tempo para resolver essa questão e nem a empresa que paralisou a obra foi punida. Além disso, várias pessoas invadiram os canais, invadiram os rios. E isso se trata principalmente ali na região de Nova Brasília, Itanguá e Itacibá. E a fiscalização não chegou a contento. Infelizmente, quando acontece algum alagamento na cidade de Cariacica, as pessoas são abordadas por uma defesa civil sem a mínima estrutura, sem técnicos competentes e que chega com um colchãozinho fino e cesta básica. Infelizmente, não se resolve esse problema que nós estamos propondo. Nós vamos trabalhar firmemente com esse sistema de macrodrenagem, não só nos afluentes, mas também ali em frente o terminal de Itacibá, que se tentam fazer obras sem planejamento, sem manutenção e que não acontece o resultado que nós esperamos. Na primeira gota que se dá, alaga tudo e a população fica à mercê de um poder público que não dá atenção com trabalho de prevenção. Muito obrigado. Candidato Marcelo Santos, 1 minuto para a réplica. Nós vamos mapear todas as áreas de risco. Mapear e corrigir essas imperfeições. Garantir com que a manutenção dos assoreamentos, garantir com que sejam desassoreados os rios e córregos de Cariacica. Concluiremos o valão de Itanguá, a sua canalização. O governo do estado já se colocou à disposição. Precisamos apenas de projeto, uma nova licitação e reestabelecer o convênio. O que eu não posso admitir, candidato Juninho, é que nós tenhamos, por exemplo, na Secretaria de Saúde, que saúde é prevenção, temos em 8 anos 7 prefeitos. Inclusive, o atual secretário de Saúde é jornalista, o anterior era professor. O secretário de Meio Ambiente, antes da atual, não tinha formação sequer. O secretário de Cultura atual, de Esportes, é um taxista, nada contra, mas nós precisamos colocar, como dizem os mais jovens, cada um no seu quadrado. E essa é a minha especialização, garantir que os profissionais competentes estejam nas suas respectivas áreas para que nós possamos tratar a questão dos alagamentos com um profissional competente, com projetos. Candidato, acabou o tempo. Candidato Juninho, 1 minuto. Cariacica precisa, de uma vez por todas, dar um salto de modernidade. Uma das primeiras atitudes é tomar essa atitude de indicar pessoas técnicas, sem conchavos políticos ou apenas olhando sigla partidária. Nós estamos aqui com essa proposta de planejamentos respaldado em estudo, em análise e que dê resultado para a cidade. E sem querer nenhuma política de revanchismo ou de conchavos, onde apenas se posicione quem faz parte do partido do prefeito. Precisamos de trabalhar numa linha onde quem agrega para a cidade venha realmente e contribua com a cidade. Nós temos diversos profissionais
profissionais de Cariacica que hoje emprestam seu serviço fora. E é o inverso do que acontece hoje na realidade. Vários de fora que estão em Cariacica sem nenhum tipo de compromisso, mas porque pertencem a uma sigla partidária. Nós não vamos permitir isso no governo do Juninho 23. Primeiro técnico, depois competência, e aí esperar que dê o resultado que a cidade merece. Obrigado, candidato. Agora a última pergunta é da candidata Lúcia Dornelas. Candidata, quem a senhora vai escolher para responder? Deputado Marcelo Santos. 30 segundos. Deputado, o que a gente via em Cariacica antes de 2005, e a população sabe disso, que eram empresas indo embora de Cariacica. Podemos citar o exemplo da Braspero, que fechou, podemos citar o exemplo da Torres, que nasceu em Bela Aurora e foi para a Serra. E o que a gente assiste hoje, depois de 2005, é várias empresas indo para Cariacica. A que o senhor atribui isso? Obra do acaso? Primeiro que a senhora está desinformada. A Braspero fechou porque faliu por conta de um programa industrial que não atendia ela mais. E quero dizer para a senhora que quando a Braspero faliu, a senhora não morava em Cariacica, morava na Serra, onde foi candidata a vereadora. O que eu quero dizer é que eu nunca fiz parte de nenhum governo anterior como gestor. Eu meramente fui participante, não tive nenhuma caneta que pudesse ser gestor. Diferente da senhora, que participou como secretária, aonde poderia, por exemplo, na área que atuou, ter acabado com os problemas das enchentes. Mas não é isso que nós viemos falar aqui. Eu vim falar de soluções para a nossa cidade. Garantir o desenvolvimento de Cariacica não é a promessa que foi feita do polo industrial e do polo moveleiro, que foi um fracasso. A Supim colocou-se à disposição e o polo moveleiro hoje sequer tem um polo estabelecido em Cariacica. E os empresários é que dizem isso, não é o candidato Marcelo Santos que vos fala. Eu quero garantir, em parceria com o governo do Estado, que nós possamos identificar as áreas e criar o polo empresarial e garantir a infraestrutura necessária para que as empresas venham para Cariacica. Mas isso só basta? Não. Se eu não garantir que esses empregos gerados em Cariacica fiquem em Cariacica, eu vou gerar desenvolvimento meramente tributário e não do emprego para as pessoas. Ou seja, o crescimento econômico acontece e o social não. Por isso que eu quero qualificar e capacitar a mão de obra local, principalmente dos nossos jovens. A você, mãe que está me escutando, os jovens de Cariacica morrem de 13 a 19 anos porque estão ociosos, não têm a mão do Estado, a mão do município trabalhando. E eu quero garantir desenvolvimento criando uma planta industrial decente, onde nós possamos garantir que as empresas permaneçam em Cariacica e novas empresas venham. O município garantiu empresas chegando nela, fruto da relação nossa com o governo do Estado e do próprio município, construindo esse crescimento a várias mãos e não apenas de um único partido. Partido não faz ninguém melhor ou pior, o que faz são os nossos ideais, os nossos projetos. Eu nasci em Cariacica, moro em Cariacica, vivo em Cariacica, crio os meus filhos e minha esposa em Cariacica e quero ver a cidade crescer. Obrigado, candidato. Candidata Lúcia, 1 minuto. De fato, não foi obra do acaso, não. Foi obra de muitas mãos, em parceria com o ex-governador Paulo Artung, em parceria com o governador Renato Casagrande e fruto da estabilidade política que o prefeito Helder Salomão levou para a cidade de Cariacica. Conforme eu disse, Cariacica, em outros tempos, era reconhecido como, nas páginas policiais, hoje é reconhecido como prêmio de prefeito empreendedor. Vários prêmios o prefeito Helder recebeu pelo Brasil afora, fruto do trabalho da micro e pequena empresa. Hoje nós temos várias empresas de empreendedores individuais, nós temos várias empresas se instalando em Cariacica. Próximo a Viana, 34 novas empresas. Na rodovia do Contorno, milhares de empresas. O polo empresarial, há um compromisso do nosso governador Renato Casagrande de liberar 30 milhões para, no início do nosso governo, se você, morador de Cariacica, me permitir, nós instalarmos o polo empresarial. Mas tem várias empresas vindo de Cariacica, fruto da estabilidade política. Acabou o seu tempo. Agora o candidato Marcelo Santos tem 1 minuto para a tréplica. Eu quero dizer para a candidata Lúcia que ela não passou o que nós, cariaciquenses, passamos. Talvez a senhora não saiba e não tenha noção do tempo, porque não morava aqui. A senhora morou na Serra, foi candidata a vereadora pela Serra. Cariacica teve problemas enormes quando a administração do ex-prefeito Cabo Camata, Jesus Vaz, Vasco Alves, tivemos intervenção e a senhora não sofreu o que nós sofremos. Foi muito difícil reerguer a cidade quando meu pai, o ex-prefeito de Cariacica, chegou a ela. E não foi fácil poder costurar tudo isso e fazer com que, em 20 anos, nós tivemos 18 mudanças de prefeito e o Aloísio Santos foi o primeiro a cumprir os seus 4 anos. Queria que a senhora respeitasse, inclusive, a memória de meu pai, que já não está no nosso meio, e pudesse entender mais um bocado da história de Cariacica. Eu nasci na beira de um valão chamado Maria Preta, nos pés do antigo Morro da Favela, hoje conhecido como São Geraldo.
e me orgulho dessa história. E a senhora não participou desses desmandos que teve em Cariacica, leu apenas nos jornais. E os jornais não retrataram sequer o que aconteceu. As pessoas com medo de Cabo Camata, de Jesus Vaz, de Vasco Alves, que anunciou muito invasões. Obrigado, candidato. Acabou o tempo. Bom, a candidata Lúcia Dornelas pediu direito de resposta, a gente já estava conversando aqui, já tinha pedido para a nossa editora que estava dentro avisar a direção, e o candidato também, Juninho, pediu direito de resposta. A coordenação do debate não concedeu para nenhum dos dois, ok? Bom, e assim nós chegamos ao final deste bloco. Nós voltamos com a mensagem final dos candidatos à Prefeitura de Cariacica. Rede Tribuna, eleições 2012. Chegamos ao último bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Cariacica. Vamos destinar 1 minuto e meio para cada um passar a mensagem aí para os eleitores. A ordem de fala foi definida em sorteio. Então, o primeiro a falar vai ser o candidato Sandro Locutor. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a você, amigo telespectador, amigo eleitor de Cariacica, que acompanha este exemplo de democracia, parabenizar a TV Tribuna por essa realização desse evento, para nos dar a oportunidade de mostrar um pouco mais de nós e um pouco do que pretendemos fazer. O grande líder tem que ouvir muito e nós queremos estar junto com você, aproximar a Prefeitura de Cariacica do cidadão cariaciquense. Nós vamos criar as regionais administrativas de serviço para termos prontas respostas. Como vocês veem, os candidatos aqui que já participaram de gestões como gestores, né, estão se acotovelando. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero, pura e simplesmente, construir dias melhores de verdade para você, cidadão cariaciquense. Falando a verdade, olhando no seu olho, mostrando as minhas mãos limpas, trabalhando em parceria com a população, em parceria com o governador do estado, que somos também da base aliada, não temos rabo preso com ninguém. Nós vamos construir uma Cariacica para os cariaciquenses. Quando eu falo que um grande líder tem que saber ouvir, tem que estar construindo projetos de acordo com a população. Não é o meu projeto, é o nosso projeto, não é a minha cidade, é a cidade que nós queremos. Por isso eu peço o seu apoio, Sandro Locutor, candidato a prefeito com o número 43. A voz da renovação. Vamos pôr fim a vários feudos que tomam conta de Cariacica há muito tempo. Um grande abraço a todos, que Deus ilumine a todos nós e a todos cariaciquenses. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Avelina. Quero, em primeiro lugar, estar agradecendo, meu Deus, por me dar essa oportunidade de estar aqui. Agradecer à Rede Tribuna por nos dar essa oportunidade de falar ao nosso povo de Cariacica. Nós queremos e vamos administrar Cariacica voltado para a nossa gente, para o nosso povo. Queremos trazer para dentro das nossas administrações uma das instituições que mais entende de social, que são as igrejas, seja elas evangélica ou católica. Queremos abrir as portas da administração para as igrejas, nos ajudar na questão do social. Pela minha história de vida, estou preparado. 2 mandatos de presidente da Câmara Municipal de Cariacica, que tanto me orgulha e entendo muito bem de família, porque tenho 2 filhos, sou casado há 11 anos e quero ter o seu voto para podermos fazer uma administração voltada para o fortalecimento da nossa família. Precisamos de dar um choque de gestão na área social. É isso que nós queremos e é isso que o 55 vai fazer. Então, contamos com o apoio de todos os moradores de Cariacica, que quer o fortalecimento das famílias, que é a base de toda a sociedade. E venha junto conosco, encaixe o 55 no seu peito e vamos cantar o hino da vitória junto para o melhor para Cariacica. Obrigado, candidato Marcelo Santos, é a sua vez. Eu quero parabenizar a Rede Tribuna e, ao mesmo tempo, agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando os meus projetos, os projetos discutidos com a sociedade, o nosso plano de governo. Quero ser muito prefeito de Cariacica. Quero ser um prefeito mais justo, humano, trazer com que Cariacica possa garantir igualdade de oportunidades, garantir com que a nossa cidade seja um lugar melhor de se viver, aonde o desenvolvimento econômico seja seguido do social, aonde você, cidadão, se sinta de fato contemplado, aonde possamos garantir para você uma saúde melhor, de qualidade, que tenha pavimentação e drenagem, que os nossos canais, rios e córregos sejam de fato tendo a manutenção
definitiva do poder público municipal, para que nós possamos estar presentes. E você saiba que tem uma prefeitura que está cuidando de você, que saiba cuidar das vidas de Cariacica. É para isso que eu estou preparado. Estou exercendo o 4º mandato eletivo e, sem nenhuma prepotência, me sinto preparado para governar a nossa cidade. Quero contar com o apoio de todos. O seu voto é muito importante para que nós possamos ter uma Cariacica mais justa, mais humana, mais solidária. Quero contar também com o apoio de todos aqueles que estão colocando o nome hoje como candidato a prefeito. A partir do dia 1º, ganhando as eleições, eu quero chamar todas as forças para que nos ajude a governar essa cidade mais e melhor. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora é a vez da candidata Lúcia Dornelas. Bom, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de pertencer à administração do prefeito Helder. A administração que transformou a vida da cidade de Cariacica. Nós saímos de um orçamento de 115 milhões para 550 milhões. Nós saímos do índice de participação do ICMS no estado de 3,1 para 6,1 na nossa cidade. Cariacica mudou muito, mas tem muita coisa para fazer na nossa cidade ainda. Eu quero pedir o seu voto, eleitor de Cariacica, o seu voto, eleitor, que aprova a administração do prefeito Helder, que aprova a administração que mudou a cara de Cariacica. Cariacica, mais uma vez quero dizer a você, não é mais conhecido como desmandos na política. Cariacica é conhecida como a cidade que cresce a cada dia, gerando o maior número de empregos da Grande Vitória, como foi os dados do CAGED em 2012. É desta Cariacica que eu estou falando. A Cariacica que alguns estão dizendo, eu não conheço mais. Cariacica mudou e mudou de verdade. E eu quero o seu voto, a oportunidade, esse voto de confiança para continuar transformando a nossa cidade e melhorando a vida do povo. Me sinto preparada como mãe, mulher e política para cuidar de você, morador, que foi abandonado por muitos e muitos anos, que agora está tendo a oportunidade de participar de uma gestão democrática, ética e com aprovação popular. Peço o seu voto para cuidar de você, morador de Cariacica. Obrigado, candidata Lúcia Dornelas. Agora, candidato Juninho. Eu queria parabenizar mais uma vez a Rede Tribuna, agradecer a todos vocês que nos assistiram nesse momento, que poderão sair agora com uma outra reflexão dos candidatos que aqui se apresentaram. Nós sabemos que aqui nenhum dos candidatos assumiram prefeitura, são candidatos que estão pedindo oportunidade e o Juninho não é diferente. Eu venho aqui com proposta de uma experiência, não só como vice-prefeito, não só como secretário, mas como morador de Cariacica, que acompanhou as várias fases que Cariacica passou. Nesse momento, nós precisamos de unir forças não só pós-eleição, mas durante o período eleitoral. Temos aqui presentes 3 deputados estaduais e temos alguns outros deputados que fazem parte da bancada e defendem Cariacica. Precisaremos de todos os deputados na Assembleia Legislativa, porque vamos firmar convênios com o governo do Estado. Precisaremos de todas as forças para continuar trazendo recursos para Cariacica, porque apenas com recurso próprio a gente não consegue administrar. E a nossa campanha é sim a campanha do Tostão contra o Milhão. É a campanha do pé no chão. Nós não temos aqui grandes lideranças políticas que caminham com o Juninho. Primeiro Deus, depois o povo de Cariacica tem acompanhado. E eu agradeço, não só a Deus, agradeço a minha família, agradeço o trabalho social que as igrejas têm feito em nossa cidade e que no nosso governo continuarão contribuindo para nós seguirmos essa reta. E lembre-se de uma coisa, Capila era vice-prefeito e passou pelo mesmo problema que eu. Bom, assim a gente encerra esse último bloco e também encerramos o debate. Queria agradecer a todos os candidatos por manter o nível do debate, agradecer a todos os assessores e principalmente a você que acompanhou a gente durante todo esse tempo. Lembrando que no próximo dia 14 nós vamos ter o debate com os candidatos à Prefeitura da Serra, no mesmo horário, às 11h20. Boa tarde e até lá.